Olá, gente, bem-vindo ao canal. O assunto de hoje é o ponto em que o cristianismo católico romano e protestante e o espiritismo têm em comum. Você vai me dizer assim, não, mas não há nada em comum. O espiritismo prega a reencarnação, a transmigração de uma alma para um outro plano, e em sucessivas reencarnações, o aprimoramento da pessoa, que ao final se torna um espírito de luz. Já o cristianismo diz não, existe o juízo final. Alguns morrem e vão para o céu com Deus, e outros morrem e vão para o inferno, dependendo do julgamento. Não há essa questão de aprimorar depois da morte, a chance é uma só. Muito bem, mas há um ponto, uma ideia que é universal e entre essas religiões também, que é a de que o ser humano é composto de um corpo e de algo que sai desse corpo, e esse algo que sai do corpo é a alma ou o espírito. Como eu disse, essa ideia, ela de alguma forma é universal. Já os egípcios criam assim, os mesopotâmios criam assim também. Mas quem formalizou isso e a influência dessa ideia entra no cristianismo através e oriundo dessa pessoa que foi Platão. Platão concebeu o melhor do ser humano como algo que está fora do corpo, que sai do corpo, a imortalidade da alma, a alma imortal. E ele, na metáfora ali que ele usa, aquela parábola da caverna, ele diz que quando nós estamos dentro da caverna, as percepções que nós temos é do mundo dos sentidos. A gente olha ali para a parede da caverna e a gente está de costas para a entrada da caverna. Os objetos que se apresentam na entrada da caverna, a luminosidade reflete no paredão à frente, e nós vemos ali um cavalo. Mas Platão diz assim, não. Mas aquilo ali não é um cavalo, aquilo é a representação do cavalo. E que nós que estamos no mundo dos sentidos, nós não captamos o verdadeiro conteúdo desse cavalo. Mas cada coisa que o ser humano vê nesse mundo, na verdade, ele está, digamos assim, tem um protótipo no mundo das ideias. E a alma, o verdadeiro homem, não é esse homem, esse corpo que a gente vê aqui, mas é uma essência do ser humano que está fora desse corpo. Em palavras simples, o que Platão propôs foi isso aí. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia, então, quando ela conta na formação do homem, ela diz o seguinte: o homem foi feito do pó da terra, foi soprado nele o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. Então nós podemos inverter essa equação. A alma vivente é igual pó mais fôlego da vida. Esse fôlego da vida, ele vem da palavra nefesh, que nada mais é do que fôlego, do que ar. No hebraico e no grego nós temos a palavra pneuma. Mas como nós temos aquela ideia platônica, a ideia do Platão, de que existe algo melhor fora daqui, o mundo das ideias, e de que nós pertencemos também a esse mundo, a nossa alma, esse fôlego da vida, é essa alma que se desprega do homem e vai para outro lugar. Mas Deus havia já dito claramente a formação do homem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe assoprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Isso é uma alma. Eu sou uma alma, você é uma alma vivente. Pó da terra mais o fôlego, o ar, o ruach do hebraico também. A Bíblia também apresenta uma ideia contrária à imortalidade da alma. Porque se na verdade eu sou composto de corpo, mas a minha essência, o que de fato interessa é a alma, e essa alma não morre, eu sou imortal. Mas o que a Bíblia fala sobre o ser humano? Ele é mortal ou imortal? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ali naquele diálogo que houve aqui, nessa passagem que eu estou citando, está em Gênesis 3, versículos 4 e 5. Esta passagem ela se dá logo no início da Bíblia, narrando a conversa
que a mulher teve com a serpente. A serpente ela é identificada lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E o que essa serpente diz para Eva? É certo que não morrereis. Porque Deus havia dito para ela que o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. E Eva agora está sendo, dando ouvidos a um discurso que vai dizer, olha, pode comer porque não tem problema nenhum. Eu comi isso aqui, não dá problema nenhum. Então, o que é dito? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer, o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a Bíblia, ela não vai admitir que a gente pense que há uma alma fora do corpo. O homem é uno, e essa unicidade é o pó da terra e o fôlego da vida. Para a gente não alongar, eu vou até citar aqui 2 trechos da obra do Jostein Gaarder. O Jostein Gaarder, ele escreveu O Mundo de Sofia. É uma obra muito interessante porque ela vai ensinar filosofia para nós que não estudamos isso claramente na escola. E no livro, ele diz assim, a certa altura: até o século XVII, a alma tinha sido descrita de modo geral como uma espécie de espírito vital, presente em todos os seres vivos. Aliás, o sentido de alma e espírito também era o de sopro da vida. Aristóteles considerava a alma algo que existe em todo organismo como princípio vital desse organismo, sendo impossível, portanto, concebê-lo fora do corpo. Ora, o Aristóteles já que apesar de ser um discípulo ali, ele já não concordou com o Platão. O Platão é que teve essa ideia da entrada, da existência, da imortalidade da alma. Mas essa ideia do Platão, ela vai contaminar o cristianismo. Primeiro que ela já era uma ideia universal. O Platão deu uma formalizada na coisa. Mas agora essa ideia, ela vai entrar no cristianismo também. Nós vamos ver isso devido ao agnosticismo, devido a aqueles filósofos pais apologéticos da igreja ali, Justino Marte, Atenágoras e outros. Eles, como usaram da filosofia, eles acabaram trazendo o pensamento de Platão para dentro do cristianismo, para dentro da igreja. Então essa ideia que está em nós hoje, no mundo católico romano e protestante, e que se torna um ponto comum com o espiritismo, essa ideia vem daí, de Platão, e que entrou no cristianismo através daqueles pais da igreja, os pais apologistas. Eu falei aqui em Justino Marte, Atenágoras, mas há outros. O Tertuliano, que foi um dos grandes da igreja primitiva, ele fazia uma pergunta: o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas? O que ele estava dizendo, o discurso, o contexto era o seguinte: o que é que a teologia tem a ver com a filosofia? E a filosofia foi adotada dentro do cristianismo. Os conceitos de Platão e de outros, e isso tudo foi sendo introduzido para o cristianismo. E o grande expoente, vamos dizer, dessa conjunção de filosofia com teologia foi São Tomás de Aquino, um dos grandes doutores da igreja, brilhante em muita coisa. Mas essa ideia, então, ela está dentro da igreja a partir daí. Agora, eu vou continuar aqui com Jostein Gaarder. Lá no Mundo de Sofia, ele vai dizer o seguinte: agora, cara Sofia, é preciso que você atente bem para o fato de que em solo judeu não se falava em imortalidade da alma, nem qualquer outra forma de transmigração. Quer dizer, o que nós estamos tendo aqui é uma constatação histórica, não é, sobre essa ideia da existência de uma alma fora do corpo. E não há necessidade de eu avançar muito, basta ler aqui o Mundo de Sofia, a gente já tira a concepção de onde isso vai se originar. O que nós temos que entender é que o cristianismo, no seu início, ele estava envolto
a culturas hostis. A cultura grega era hostil ao cristianismo. Se eu analisar de uma forma clara, tanto a mitologia, né, o povão ali que ainda cria na mitologia, quanto a filosofia, os conceitos filosóficos, eles não se alinhavam com a Bíblia, eles não se alinhavam com o pensamento judaico, e eles não se alinhavam com aquilo que Jesus e os apóstolos disseram. Daniel Hobbes, que foi um dos grandes historiadores da igreja, ele tem uma coleção belíssima só sobre a história da igreja. No primeiro livro, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, ele diz o seguinte: o Oriente Mediterrâneo era, já há 4 ou 5 séculos, pelo menos, antes de Cristo, o cadinho em que as doutrinas se fundiam nas sínteses mais estranhas, e não se sabia se a crença cristã lançada no meio desse turbilhão poderia resistir sempre e conservar-se intacta. A doutrina cristã resistiu, porém ela não se conservou intacta, ela recebeu influências. O principal problema no início da igreja foi uma heresia chamada gnosticismo. E daí também nós temos ali o docetismo. Em suma, essas doutrinas todas, elas só existiam por uma razão. Essa ideia de que, como Platão falou, existe o mundo das ideias, o mundo dos sentidos, e que nós temos uma alma imortal e um corpo. Se não houvesse essa dicotomia, isso não tivesse entrado na igreja, essas heresias não teriam sucesso dentro da igreja. Então o gnosticismo, o docetismo, tudo isso estava baseado nessa ideia de um homem dúplice, um homem que tem um corpo, mas que também tem uma alma, que esse corpo morre, o corpo torna-se pó, mas essa alma vai para um outro lugar. Com o paralelo do espiritismo, só diz que essa alma não vai para o céu nem para o inferno, mas ela vai para um outro plano até se reencarnar novamente em outro corpo. Pois bem, Daniel Hobbes, na mesma obra, ele vai nos mostrar até que ponto essa distinção entre alma e corpo ela pôde nos trazer prejuízo dentro do cristianismo. Quando você pensa no mundo dos sentidos aqui e um mundo das ideias, o espiritual, tão distante, Deus também se tornou distante. Javé se tornara longínquo e misterioso. O poder, o grande silêncio, o abismo, a imperfeição do mundo. Então ele está falando aqui de acordo com a ideia gnóstica, essa heresia que entrou na igreja. Ela entrou, a igreja expulsou, manteve a sua ortodoxia, mas ficaram os resquícios. E esses resquícios deram nessa aceitação da divisão entre corpo e alma. Então ali no meio disso, olha a descrição que se fazia. Como é que isso leva? No meio da série, um éon cometeu uma falha. Está narrando aqui como é que começou a matéria e como é que o que aconteceu depois. Gnosticismo. Tentou ultrapassar os limites ontológicos e igualar-se a Deus. Expulso do mundo espiritual, esse éon, foi obrigado a viver com sua descendência no universo intermediário. E foi na sua revolta que ele criou o mundo material, obra má e morada pelo pecado. Olha a ideia, então, o que já agora entra com força em cima do cristianismo. Uma heresia que procurava desvincular o físico, o ser humano físico, do ser humano a alma, mundo das ideias, espiritual, e nós temos agora a afirmativa de que Deus criou o mundo. A Bíblia fala que Deus criou o mundo. Mas que Deus foi esse? Aonde chega o gnosticismo e tudo tem sua origem naquela aceitação primária de que existe uma alma imortal, existe 2 planos, existe um mundo material, um mundo espiritual. Onde é que se chega? Chegamos à afirmativa de que esse mundo foi criado por um Deus mau,
o Deus do Velho Testamento. Javé, então, é o Deus que criou a matéria. Enquanto que o Deus bom, o Pai de Jesus Cristo, do Novo Testamento, esse Deus não mexeu com o negócio de matéria. Esse Deus, ele cuidava da parte espiritual. E isso redundou no que eu falei no gnosticismo, mas vai redundar também no docetismo, que foi uma heresia que entrou dentro da igreja, onde nós vemos que o docetismo é uma doutrina cristã do século II, considerada herética pela igreja primitiva, sem problema até aqui. Agora, como é que funcionava a coisa? Antecedente do gnosticismo, acreditava-se que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que a crucifixão teria sido apenas aparente. Então os prejuízos para a igreja estavam evidentes. Só que a igreja rechaçou essa ideia da ilusão e rechaçou também a ideia de que a crucifixão teria sido apenas aparente. Os pais da igreja souberam rechaçar essas ideias, mas eles não foram imunes a outros conceitos como o da imortalidade da alma. Falando sobre o gnosticismo ainda, o Daniel Hopes ele diz o seguinte: é um rio, é um dilúvio, que no século II alaga a igreja por toda a parte, tomando de assalto a Frígia, a Ásia e o Ocidente. Roma, onde Valentino viveu em 135 e 165, conta com um bom número de adeptos. Podemos ver em um grupo deles representado num afresco da Catacumba dos Aureli. Na Gália, Santo Irineu denuncia os estragos da heresia, sobretudo no meio feminino. Irineu de Leão, que foi o bispo ali da Gália, né, ele combateu fortemente essa heresia. O problema das heresias dentro da igreja era terrível. E Daniel Hopes vai descrever essa situação aqui para a gente. Perante a expansão das heresias, a primeira reação dos cristãos foi de dor. Meu Deus, exclama tristemente São Policarpo, para que época me reservastes? Policarpo de Esmirna, aquele que foi mártir da igreja. Mas o segundo movimento imediato foi reagir. Cerrando fileiras, as igrejas prepararam-se para enfrentar os novos perigos. Cada comunidade se agrupou em torno do seu bispo, que era o legítimo depositário da tradição ortodoxa. Vários dos apologistas foram ao mesmo tempo polemistas e anti-heréticos. Sobre esses apologistas que usaram da filosofia para um combate no terreno dos adversários, né, e acabou trazendo aquilo que Tertuliano condenou para dentro da igreja. Eu já falei no Justino de Roma, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Tassiano Sírio. Então a igreja se envolveu nessa luta e não sem pagar um preço. A ideia então dessa separação, alma e corpo, depois da morte, a alma imortal, ela vai se prolongar no tempo até os nossos dias. Ela vai redundar em ideias como a do purgatório. Então, o purgatório não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina aceita pela comunidade de cristãos nos primeiros séculos. Ela é de uma forma clara homologada pelo Papa Gregório Grande, e a ideia é de que quando a pessoa morre, ela sai do corpo, vai para o purgatório, que é um estado intermediário, até que ela possa finalmente atingir o céu. O crente que está no purgatório, ele está salvo, só que ele tem que passar um momento nesse purgatório para se purificar e se apresentar perante Deus. Sobre essa doutrina do purgatório, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou colocar para você como indicação. Mas no final do milênio, do primeiro milênio, né, no final da Alta Idade Média, surgiu um padre chamado Bogomil. Esse padre búlgaro,
E ali acabou se desenvolvendo uma outra heresia, que na verdade não desenvolveu ali, ela era simplesmente repetição de ideias antigas. Então o bogomilismo, ele tinha algumas ideias. Eu vou apenas ilustrar aqui, falar rapidamente. A separação rígida entre o Deus criador do espírito e o Deus criador da matéria. Então a gente já viu lá atrás os agnósticos do cetismo dizendo isso, que quem criou na verdade a matéria foi o Javé do Velho Testamento, que não era um Deus bom, que é um éon que caiu ali no mundo intermediário e na sua revolta acabou criando a matéria, como a gente já viu. A crença de que Cristo apenas parecia ser humano fisicamente. Então essa é outra heresia, nós vimos aqui do cetismo, né? Que Jesus Cristo, inclusive a própria morte de Jesus Cristo, ele não sentiu foi nada, porque era só um espírito que estava ali naquela cruz, foi uma ilusão, foi uma aparência, né? E havia também o ceticismo em relação ao matrimônio. Um aspecto importante do bogomilismo é a aceitação somente do Novo Testamento, livro de Salmos, como suas escrituras. Aliás, isso era um costume. O Marcião, por exemplo, só aceitava poucas passagens do Novo Testamento, né? Ele rejeitou integralmente o Antigo Testamento. Esse Marcião foi uma outra heresia do início da igreja. Então essa ideia de rejeitar da Bíblia aquilo que não me convém, que não sustenta a forma como eu penso, ela é reincidente. Mas quando eu vejo aqui o bogomilismo, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que a ideia de separação entre alma e corpo, que vem lá do Platão, que a igreja na sua luta para se livrar do docetismo, do agnosticismo, ainda assim se foi de alguma forma contaminada por essa ideia, ela vai redundar em sucessivas heresias, e nós vamos ver mais uma agora adiante. O Daniel Hobbes conta então de outra heresia, que é muito conhecida, porque o combate a essa heresia se deu de forma violenta, pela espada. E quem dirigiu a morte de milhares de pessoas que estavam afundadas nessa heresia foi a própria igreja, que é a questão dos cátaros, e os de Albi, ali da cidade francesa, os albigenses. O que esses cátaros diziam? Qual era a orientação deles? O problema com a igreja era outro, mas olha, estava fundamentada onde? O essencial continua a ser o dualismo. Quer dizer, aquele dualismo, alma-corpo, alma-corpo, alma imortal, corpo mortal, continuava essa mesma coisa, ou seja, veio lá de trás essa ideia que entrou na igreja, veio do Platão, entrou na igreja pelos pais apologéticos, os filósofos da igreja, e a coisa continuou. No mundo tal como vemos, debatem-se dois princípios: perfeito e imperfeito, absoluto e relativo, eterno e temporal, bem e mal, espírito e matéria. Isso é dos cátaros. Isso é heresia albigense, não é? Por que esta oposição? Porque o mundo é o campo de batalha onde lutam dois deuses, o bem e o mal. Então essa oposição entre alma e corpo, a ponto de que muitos cristãos chegam a dizer, não, o que importa é a alma, porque o corpo para nada serve. E isso é outro pensamento que vem desse tipo de raciocínio lá de trás, vem dessas heresias, vem do platonismo. Não é? A pessoa não dá valor ao seu próprio corpo. O apóstolo Paulo foi muito claro: olha, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Se não há corpo, não há habitação de Deus em ninguém. E sobre os cátaros, o Daniel Hobbes vai dizer também o seguinte: o Deus bom criou o mundo invisível dos espíritos. Olha o Platão aí, né? Perfeitos. E o Deus mau criou o mundo visível da matéria, onde reside o pecado. O Platão aí também, da mesma situação. E como nasceu o homem? Tendo feito surgir a terra do nada, Lucibel quis povoá-la.
fabricou corpos com barro e depois de uma longa caçada pelos densos bosques do céu, conseguiu capturar e seduzir alguns espíritos puros para o encerrar dentro desses invólucros de terra. Olha só a situação, a mistura que o sincretismo que a gente tinha aqui nesse momento. As ideias que vieram lá de trás dos egípcios mesopotâmicos, de Platão, de alma e corpo, de um mundo das ideias e um mundo dos sentidos. Quer dizer, essa mistura estava presente aqui nos cátaros. Então, tudo na vida tem origem. E dentro do cristianismo, nós temos que ver a origem de cada uma das ideias e testá-las na Bíblia. Esse é o grande problema, que muitos de nós confiamos cegamente em outras pessoas, confiando lá no pastor, no padre e nos líderes religiosos, mas a única confiança do ser humano tem que ser na Bíblia. Então todas as ideias são válidas, as pessoas também não podem ficar engessadas, dogmatizadas, elas precisam pensar, elas precisam estudar, elas precisam refletir, mas no final das contas, essas novas ideias, ou essas ideias que já não são tão novas, elas têm que passar por um crivo, e o crivo é justamente a palavra de Deus, sola escritura, foi o lema de Martinho Lutero, o lema da Reforma Protestante. Pois bem, então hoje nós temos esse ponto em comum entre protestantes cristãos, católicos romanos cristãos e o espiritismo, a ideia da imortalidade, de algo que se separa do corpo, ou seja, o corpo não é o tudo do ser humano, não é? Muito bem. E na defesa dessa ideia dentro da Bíblia, porque eu acabei de falar que tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, nós temos alguns problemas. O primeiro dos problemas é que a Bíblia é traduzida dos originais. Ok. Esses originais da Bíblia foram escritos em hebraico, no Velho Testamento, algumas partes em aramaico, e grego no Novo Testamento. Palavras envolvidas no Velho Testamento, nefesh, ruach, no Novo Testamento, pneumático, pneumotórax, é ar. Essa é a ideia. Mas acontece que a concepção de uma alma fora do corpo, aquela concepção platônica, ela permanece nas pessoas. Ela permanece naqueles que traduzem a Bíblia. E quando eu leio a minha Bíblia e vejo ali uma alma, eu já imagino algo incorpóreo, ou seja, fora do corpo. Mas Deus diz lá no profeta Ezequiel, ele vai dizer o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Então não existe alma imortal. Existe uma alma, pecou, morreu. Mas que alma? Que alma que pecar, essa morrerá? É a alma lá do Gênesis. O que é alma vivente? O que é uma alma? A soma do pó da terra com o fôlego da vida. Então, no momento em que nós lemos a Bíblia, nós já estamos com conceitos pré-formulados, pré-fabricados. Nós já temos os nossos preconceitos. E um desses conceitos que basicamente se tornou um dogma na nossa vida é que toda vez que a Bíblia fala alma em português, espírito em português, eu não quero saber o que está escrito no original, no hebraico e no grego. Eu quero saber quais são os conceitos que nós temos hoje. E isso é um problema. Então vamos a algumas passagens, são muitas, mas eu peguei as mais corriqueiramente usadas, que são usadas para que as pessoas defendam a ideia da separação entre alma e corpo. No Evangelho, Jesus está na cruz. Ao lado dele estão dois ladrões. Então, um ladrão que é o bom e outro ladrão que é mau. Bom porque ele aceitou o reino de Deus. O outro que é mau porque simplesmente não aceitou. Lucas 23, 42, 43, então ele diz assim: e acrescentou Jesus. E acrescentou. O ladrão agora fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pronto. Se o ladrão
recebeu a promessa de que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no paraíso, é claro que está aí implícito que a gente morre e imediatamente a gente já vai para o céu, a nossa alma vai para o céu, até que um dia, então, Jesus fez essa promessa. Mas essa passagem, ela tem alguns pontos que tem que ser ressaltados. Primeiro, no grego não existe as conjunções, não existe. Então essa palavra que, né, que está unindo aí duas frases, ela não está no original grego. Então nós temos que retirar essa palavra. E vocês observam também que eu não pontuei. Por quê? Eu não pus vírgula nenhuma aí, nada. Porque no grego também não tem pontuação. Então como é que nós teríamos essa frase, esse versículo, essa frase de Jesus? A rigor, nós teríamos que ler da seguinte forma: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que está dizendo hoje quando? Hoje naquele dia, hoje no futuro, hoje quando? Porque se eu tiro a vírgula e eu tiro a conjunção aí, o que, quer dizer, quando é que eu estou me referindo a hoje? Eu devo então agora colocar vírgula em algum lugar para poder dar sentido na frase, não é isso? Então, se eu colocar a vírgula aqui, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, então significa que naquele dia Jesus, o ladrão já estava com Jesus no paraíso. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas como eu disse, eu estou colocando a vírgula de acordo com o que eu penso, a minha ideia pré-concebida sobre essa questão. Então eu coloquei a vírgula aí, mas eu poderia fazer diferente. Como eu posso fazer? Eu posso fazer o que a Bíblia muito louvada hoje, que é a Bíblia ecumênica, editada pela Edições Loyola, coloca a vírgula aqui. Então na tradução da Bíblia ecumênica, diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Agora, qual é a leitura que eu faço aqui então? Em verdade eu te digo, hoje nós estamos aqui, estamos na cruz, eu numa cruz, você na outra cruz. Então, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando? No futuro, em algum momento na história, lá para frente. E alguém pode dizer agora, como é que eu faço? É evidente que você tem que ler a Bíblia toda, saber o que se fala a respeito do assunto na Bíblia. Mas existe uma passagem que ela já nos dá a primeira pista e revela a posição que nós devemos tomar. No domingo, quando Jesus ressuscitou, eu leio em João capítulo 20, versículo 17, o seguinte: recomendou-lhe Jesus, ele está falando com as mulheres ali: não me detenhas, ele está falando para Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Ora, no domingo Jesus fala para Maria assim: não me detenhas, eu ainda não subi, eu não fui para o céu. Agora, se eu tivesse feito aquela leitura anterior sobre em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, elas seriam contraditórias. Então, que dia que Jesus foi? Para quem que ele falou a verdade? Para o ladrão na cruz ou para Maria? Então, o que Jesus diz para o ladrão: em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso, na frente, na minha volta, você vai estar comigo no paraíso. Tanto que para Maria ele diz: olha, não subi para o Pai. Na sexta-feira ele estava com o ladrão na cruz. No domingo ele estava com Maria. E no domingo ele disse que não tinha ido ainda. Então na sexta-feira nem ele e nem o ladrão, o bom ladrão. Outra passagem que gera esse tipo de entendimento, quando eu leio
com meu conceito já formado da existência e da imortalidade da alma, é a parábola do rico e do Lázaro, o rico e o mendigo. Está lá em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Então conta ali que havia um rico que não deu ajuda ao pobre, o Lázaro, em vida. E os dois morreram, e o que aconteceu é que enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão, para o pai Abraão, o rico foi para o inferno. Então a Bíblia diz o seguinte, que clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O tema aqui da parábola não é a imortalidade da alma. Jesus está usando, dentro daquele momento da história, onde a cultura helênica, a cultura dos gregos, aí lá vem o Platão, era preponderante, havia muitas histórias ali. Jesus se utilizou dessas histórias para contar e para fazer aplicações. Então Jesus fala dessa história aqui do rico, do Lázaro, no céu e no inferno. Porém, isso aqui é uma parábola. O tema da parábola não é de mortalidade da alma. O tema da parábola é justamente das pessoas atenderem ou não o chamado, o ensinamento naquele momento. Não é? Jesus vai acabar, inclusive, dizendo o seguinte: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Quer dizer, não adiantava, como o rico diz: Pai, manda aí alguém que ressuscita, manda alguém para avisar lá na minha casa como é que é a realidade. E Jesus termina dizendo assim. Então, numa parábola, a parábola é uma figura muito usada por Jesus em muitas ocasiões, mas nenhuma parábola pode servir de base para uma doutrina, especialmente uma doutrina tão importante quanto essa seria a mortalidade e a imortalidade da alma. Essa parábola não representa as condições da morte. De outro lado, quando a gente lê essa parábola, vem uma pergunta: estão os ímpios sofrendo atualmente? Ah, fulano foi muito mal, ele está sofrendo nesse momento, está no inferno? A Bíblia fala claramente que não, em muitas passagens, mas olha aqui 2 Pedro 2, versículo 9. Os ímpios, os maus, eles estão preservados para o julgamento e para o dia do juízo. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ninguém está sendo castigado nesse momento, antes da volta de Jesus, antes do juízo final. Estão os mortos conscientes? Olha o que diz a Bíblia. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, não há uma alma que vá agora saber o que está acontecendo depois da morte do seu corpo. Primeiro que alma e corpo, elas são partes de uma equação de pó da terra com fôlego da vida. Segundo, que quando a pessoa morre, ela está dormindo um sono. E eu vou dizer isso um pouco mais adiante. Mas essa palavra aqui é muito clara. A pessoa que está morta não sabe coisa nenhuma. Ela nem está no inferno, ela não está no céu com Deus, ela não está no purgatório. Isso aí, esse pensamento é o reflexo lá do Platão e da entrada das heresias na igreja. Lá em Salmo, no capítulo 6, versículo 5,
diz o seguinte: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Ora, então a pessoa já está no céu, mas não louva a Deus. Na morte não há nenhuma lembrança. A pessoa que morre não tem lembrança, ela não tem mais conhecimento algum do que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Pois bem, a terceira passagem que é utilizada por aqueles que creem na imortalidade da alma, essa ideia platônica, é aquela que está em 1 Samuel, no capítulo 19. Samuel havia morrido, Saul era o rei, ele havia interrompido a relação dele com Deus. Então ele chega para os servos dele e diz o seguinte, Samuel 19, 1 Samuel 28, 7: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Então eles foram para lá e escondido, ninguém podia saber, porque havia uma recomendação muito clara sobre esse tipo de procedimento. E quando ele chega lá, eles conversam e a mulher descobre que ele é o rei. Mas ele garante para ela que não vai acontecer nada. Então, no versículo 13 diz assim: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Porque ele mesmo, Saul, não estava vendo nada. Que vês? Pergunta para ela. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Vejo um Deus que sobe da terra, não poderia ser Samuel. Samuel jamais iria se colocar na posição de um Deus. Samuel jamais iria atender o pedido de uma mulher que se expressasse dessa forma, que o apresentasse perante Saul como se ele fosse um Deus. Então Samuel não estaria, se fosse realmente, houvesse a possibilidade de alguém conversar com os mortos, o que no Velho Testamento está totalmente proibido, mas se houvesse a possibilidade, e que um profeta de Deus como era Samuel pudesse voltar ainda para dar algum conselho para Saul, ele não voltaria naquelas circunstâncias. Por quê? Porque ele não é Deus, porque a palavra de Deus já proibia aquela situação, não tinha como ele ir lá. Aí o Saul pergunta, versículo 14, perguntou ele: como é a sua figura? Quem é ele? Ele queria saber para ver se batia a descrição de Samuel e a figura que estava subindo ali. Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Foi isso que ela disse. É muito pouco para eu identificar Samuel por dois motivos. É ancião envolto numa capa. Ou seja, provavelmente essa capa não deixava nem ver direito o rosto. Mas de qualquer forma são poucos elementos. Mas Saul estava tão interessado em outras coisas que diz assim: entendendo Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Olha só. Então Saul, ele faz duas coisas. Entendendo que era Samuel, ele se prostrou, coisa que também não seria digna de um rei se prostrar naquelas circunstâncias. Muito bem. Ele não recebeu bons conselhos. Samuel, entre aspas, porque não era Samuel, levou Saul ao desespero, o que acabou culminando no seu suicídio em campo de batalha. Se fosse Samuel, e Deus jamais iria trazer para o rei uma situação dessa. De Deus não viria uma história que levasse o rei ao suicídio. Então nós vemos, e outra coisa, lá no livro de Deuteronômio, é muito clara a determinação de que não se pode consultar mortos. Não é? Então não havia possibilidade ali de ser, de fato, o profeta Samuel. Então veja o que está escrito lá no livro de Deuteronômio. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa
é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Agora, perceba, de fato, a proibição era clara, não podia ser Samuel que estivesse falando ali com Saul. E como Jesus trata essa questão da morte? Eu vou lá para a experiência na ressurreição de Lázaro. Jesus chegou, recebeu a notícia de Marta e Maria de que Lázaro estava muito doente, ele retardou o retorno dele, e então Lázaro morreu. Jesus chega e ressuscita Lázaro. É interessante a leitura completa do trecho que está lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Mas olha o que Jesus no caminho falou para os seus discípulos. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus, seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe diz claramente: Lázaro morreu. Quando Jesus se refere à morte, ele se refere ao sono, à inconsciência. A pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo. Se uma alma é imortal, ela tem consciência do que está acontecendo, vendo as coisas aqui de baixo, ou está lá vendo Deus e louvando a Deus, o que a Bíblia diz que não acontece. A pessoa não está dormindo, a pessoa está acordada. Mas Jesus refere-se à morte como alguém que está dormindo. O apóstolo Paulo também fala claramente do sono. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo e a ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a ideia do homem voltar à vida integralmente, conhecendo, sabendo o que está acontecendo, a ideia bíblica é a ressurreição dos mortos. Entre o momento em que eu morri até a volta de Jesus, onde eu ressuscito, eu estou num sono inconsciente, eu não sei de nada, eu não tenho conhecimento de nada, eu não louvo a Deus, eu não estou participando de nada. Então eu concluo esse vídeo aqui para demonstrar como essa ideia platônica deveria sair das mentes dos cristãos e como esse ponto que é comum entre o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo, ele tem suas bases na filosofia grega e na mitologia dos egípcios, dos gregos e dos demais povos da antiguidade, mesmo os romanos. Se você gostou desse vídeo, compartilha e dá um like aí para ajudar o nosso canal. Um abraço e até a próxima.